Estamos aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A galera está chegando. Vamos entrando, vamos nos acomodando. Temos aí 4 férias do setor aquático para conversar com vocês hoje um pouquinho. Estamos aqui hoje para eles falarem como será o nosso meeting de natação infantil, que vai acontecer no dia 20 de junho, no próximo sábado. Então, hoje vai ter aquele spoilerzinho para vocês, para quem ainda não se inscreveu, está na dúvida. Então, teremos aí esse encontro rápido com cada palestrante, cada um vai falar um pouquinho. Vocês podem colocar aí no chat aí do YouTube perguntas, dúvidas, para ir trocando uma ideia com eles, ok? Como esse link aí tá em modo público agora, dispara aí, manda para os amigos, manda aí para a galera nos grupos do WhatsApp, vai distribuindo aí para mais pessoas verem aí o que teremos no dia 20, ok? Para a gente começar, como que vai funcionar aí o nosso Esquenta Meeting? Estamos aí com as Renatas, Tarevinique, Rodrigues, Fabrício Madureira e André Trindade. Cada um vai ter 15 minutinhos para falar sobre o tema, né, que eles irão abordar no dia 20. Só que eles vão entrar, falar um bom dia para vocês, um oizinho geral, e depois teremos aí a ordem de cada um, começando aí com a Renata Tarevinique, ok? Então, eles vão entrar, vão dar um bom dia para vocês e já iremos iniciar, tá? E lembrando que quem está aqui com a gente hoje, nesse Esquenta, vai ganhar desconto para participar e se inscrever no dia 20. Então, fiquem aqui com a gente, saibam aí tudo que vai rolar, tudo bem? Eu vou pedir agora para eles ativarem aí as câmeras, os áudios para falar um bom dia para vocês. Então, fica aí com a gente e até já já. Tá faltando só a Renata. Também tô aí. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Bom dia. Ô, Renata, toda hora tem que te esperar. Bom dia, mas eu já entrei. Então fala bom dia pra galera, Renata. E aí, pessoal? Bom dia. Bora lá. Vamos começar, então. Cabe a mim fazer a primeira palavra aí do nosso Super Fórum. Lembrando que vocês estão tendo a oportunidade de estar com 2 Renatas juntas ao mesmo tempo, né? E aí não vai ter dúvida de saber quem é Tarevini e quem é Rodrigues agora. Não consegue identificar muito bem. Então, assim, antes de mais nada, agradecer aí a parceria da First, a parceria dos meus colegas aí de dividirem o fórum hoje comigo, Renata Rodrigues, André Trindade, Fabrício Madureira. Então, são grandes feras aí da natação infantil e a gente vai estar compartilhando um pouco com vocês hoje algumas coisas que a gente vai antecipar do que será no nosso meeting na semana que vem. Então, cabe a mim falar um pouco para vocês hoje sobre a parte da metodologia, né? A metodologia aplicada às aulas de natação para bebê. Então, quando a gente pensa em metodologia de aula para natação para bebê, a primeira questão que tipo de aula que eu vou ter? Uma aula individualizada ou uma aula em grupo? Uma aula com pais ou uma aula sem pais? Qual é o meu objetivo com aquela aula? É uma aula mais tecnicista? É uma aula que eu vou introduzir mais o lúdico? É uma aula em que eu preciso trazer mais benefícios para aquele bebê de uma forma mais específica, se for um bebê com alguma questão especial? Então, uma aula mais adaptada. Enfim, são pontos que a gente precisa lembrar antes de estabelecer qual é a metodologia que será aplicada aí durante as aulas. A outra questão que é importante, além da gente falar sobre esses parâmetros, é quantas vezes por semana esse bebê vai fazer atividade. Ele vai fazer aula 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, enfim, quantas aulas por semana esse bebê faz.
qual é a duração da sessão, se são 30 minutos, são 15 minutos, são 40 minutos, 45 minutos, enfim, qual é o tempo de aula ideal para a prática da natação para bebês, ou atividades aquáticas para bebês, ou estimulação aquática para bebê, enfim, o nome que você vai dar à sua metodologia. Então, esses são os pontos principais que a gente precisa entender antes de colocar qual é a metodologia, delinear de forma mais específica qual é o método que eu vou aplicar aí nas minhas aulas de natação para bebê. Outra questão é quantos bebês eu posso atender nas minhas aulas. Se for uma aula individualizada, claro que vai ser um só, mas se for uma aula aí em grupo, eu posso atender 10, posso atender 20, depende do tamanho da sua piscina, depende do local que você vai estar ministrando as aulas. Isso é outro ponto importante. As aulas acontecem dentro das academias, as aulas acontecem em clubes, as aulas acontecem em condomínios, acontecem em residências. Então, o local também é importante, a escolha do local e a estrutura que eu vou ter para ministrar essas aulas. Mas, Renata, eu posso aplicar uma aula de natação para bebê sem material nenhum? Claro que pode. Você pode ministrar uma aula se você tiver água, né? Uma aula em que você precisa do material essencial para essa aula é a água. Então, pode ser na banheira, pode ser no balde, pode ser em casa numa bacia, mas especificamente a gente vai falar aí da natação mesmo das piscinas. A outra questão que é importante é a temperatura da água. Muitas das pessoas perguntam e questionam qual é a temperatura ideal da água para as aulas de natação para bebê. O ideal é que seja aquela temperatura mais quente, né? Uma piscina mais aquecida. Porém, as piscinas de condomínios, elas são piscinas mais frias. Muitos condomínios não têm aquecimento na piscina, porque a piscina é para lazer. Então, quais são as estratégias que eu posso ter de recursos aí para utilizar com essas piscinas em condomínios, tá? Uma outra questão, como eu falei lá no início, né, o tipo de aula, de acordo com o tipo de aula, eu vou ter a estrutura da minha aula. Então, eu vou ter um aquecimento, uma parte principal e uma volta calma. E o que eu vou trabalhar em cada parte dessa aula? Eu vou utilizar música para poder fazer a estimulação, e a gente vai ter, na semana que vem, uma parte muito legal, que vai ter a música ao vivo, hein? Então, acho que é legal vocês participarem aí conosco no meeting da semana que vem, para ver como eu posso encaixar as músicas ao vivo, com instrumentos, nas minhas aulas de natação para bebê. Então, fica aí um spoiler já para a semana que vem, quando a gente falar sobre esses aspectos metodológicos. E o importante dessas músicas é eu saber para que servem, qual é o objetivo principal, não é só cantar por cantar, mas o porquê que eu estou aplicando aquela música. Uma outra questão extremamente importante são as escolhas dos equipamentos que eu vou utilizar nas minhas aulas. Então, eu vou utilizar tapete flutuante, vou utilizar espaguete, vou utilizar halteres, vou utilizar brinquedos flutuantes, brinquedos resistidos, em que momento, qual é que eu vou colocar cada material. Porque muitas das vezes as aulas de natação para bebê parecem, de longe, um grande circuito, né? Um circuito funcional para bebê, a gente pode chamar assim. Então, fica a dica aí de como a gente precisa estruturar essa aula, organizar esses materiais, antecipar as atividades para que as mães também conheçam e como falar com essas mães nas aulas. Acho que isso faz parte, né? Todos esses tópicos que eu falei aqui fazem parte da tua escolha de estruturar a tua metodologia de forma mais eficiente possível nas suas aulas para bebês. A gente vai falar também muitas questões em relação à anamnese, quais são os pontos principais que eu preciso ter numa boa anamnese para bebês, as questões da avaliação dessas aulas, né? Sugestões de avaliações, em quanto tempo eu preciso avaliar os meus bebês, qual é a necessidade imediata dessa avaliação, o porquê dessa avaliação, e, acima de tudo, o gostar de fazer a atividade, né? O professor estar ali engajado nas aulas de natação para bebê. Como o professor William fala, que a gente já conhece bastante, tem que ter o amor e a paixão por aquelas aulas, não simplesmente ir lá e cumprir o seu papel no seu emprego, e sim participar, ser um processo ativo, né? Ser proativo
naquela aula. Então, as aulas de natação para bebê, a gente pode estruturar baseado em todos esses tópicos, em todos esses pontos, e mais alguns que a gente vai falar ainda na semana que vem, demonstrando algumas experiências, né, para a gente poder trocar um pouco mais aí com vocês. Então, eu vou passar a palavra agora aí para o próximo. Agradeço aí vocês a oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho, dando alguns tópicos importantes que a gente vai se aprofundar mais aí na semana que vem. Então, quem vem agora? Tcharam! Oi, chamaremos agora o professor André Trindade, ok? Então, ele vai falar aí sobre o autismo síndrome de Down. Agora é com você, André. Legal. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor André Trindade e bom, estou feliz aí pelo convite dessa galera toda para a gente montar junto essa estratégia aí de como falar de natação infantil para públicos específicos e como essas estratégias vão poder auxiliar vocês aí na prática do dia a dia de vocês. Particularmente, eu vou falar de um público específico dentro da natação infantil, que são as crianças dentro do espectro do autismo e crianças com síndrome de Down. A gente tem um trabalho já direcionado para a natação para pessoas com deficiência, e eu escolhi falar de autismo e síndrome de Down por ser, talvez, as pessoas estarem procurando cada vez mais, né, as pessoas, as famílias dessas crianças estarem procurando cada vez mais a natação como uma das estratégias aí para auxiliar no seu desenvolvimento. Então, escolhi falar dessas duas temáticas, o autismo, que está bastante em alta nesse universo aquático também. A gente tem inúmeras estratégias e tem aí ainda muitas dúvidas de como lidar com as crianças dentro do espectro do autismo. Então, eu vou falar na semana que vem, eu vou falar primeiro das características, da importância de falar do diagnóstico nesse contexto, para você conhecer cada vez mais o seu aluno. Então, é importante a gente falar que a nomenclatura transtorno do espectro do autismo é a nomenclatura mais atual. Vocês vão ouvir ainda na literatura as pessoas falarem de síndrome de Asperger, de autismo clássico, de autismo severo, ou então de síndromes específicas que se caracterizam com características autísticas, mas a nomenclatura ideal e a mais adequada para utilizar hoje é o transtorno do espectro do autismo, e a gente vai falar especificamente disso e falar dessas áreas do desenvolvimento que são afetadas no autismo e o que pode, o que essas características, essas áreas que são afetadas no autismo podem influenciar nas nossas aulas de natação. A gente sabe de alguns relatos, principalmente de crianças que são matriculadas dentro de uma turma de natação, e a gente não tem a certeza de uma informação que essa criança está dentro do espectro do autismo. Então, ainda existem muitas dúvidas de como identificar isso, e principalmente, já que nós, como profissionais de educação física, não podemos fechar o diagnóstico, quais são os pontos importantes que nós podemos observar no desenvolvimento da criança. Então, eu vou falar um pouquinho de marcos do desenvolvimento, que a gente pode, talvez, identificar pequenas falhas e ser aí um profissional em potencial para auxiliar essa família a buscar um melhor desenvolvimento para o teu filho. Então, a proposta de falar de autismo surgiu com essa necessidade de entender um pouquinho sobre o desenvolvimento, essas áreas do desenvolvimento que são afetadas, e então criar estratégias dentro da piscina para facilitar e auxiliar essas crianças, associado a uma equipe multidisciplinar. Isso também vai ser importante a gente falar, e então nesse contexto poder trazer esse conteúdo de favorecer e facilitar o desenvolvimento das crianças com autismo nas aulas de natação, e as aulas de natação serem aí um ambiente facilitador de todo esse processo. A gente também vai falar da síndrome de Down, e na síndrome de Down uma característica mais específica, por ser uma síndrome com alterações genéticas. Então, importante que a gente conheça quais são essas alterações e o que elas implicam no desenvolvimento da criança, porque associado a essa alteração genética, a gente tem características físicas que são importantes para conhecermos, para então poder estimular essa criança de maneira eficaz e poder
trazer para essa criança um ambiente também, e falando da natação especificamente, um ambiente que seja facilitador, assim como no autismo, para o seu desenvolvimento. A ideia no curso é trazer para vocês um conteúdo bastante dinâmico e prático. Então, vai ter a parte teórica, eu vou falar um pouco desse conceito, né, dessa contextualização, mas eu também queria trazer algo mais prático, então eu tenho bastante conteúdo em vídeo para poder mostrar para vocês de estratégias que foram utilizadas nas aulas e associado à natação infantil, estratégias com músicas, como a Renata acabou de mencionar, estratégias com jogos aquáticos, que a gente também vai ter aí os professores abordando de maneira mais específica, mas de que maneira essas estratégias podem auxiliar essas crianças que têm características importantes. Também vamos falar de avaliação, então, como fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese ou uma boa entrevista, um bate-papo, cada um tem uma nomenclatura, né? Como que a gente pode criar essa estratégia para conhecer melhor essas crianças e também falar de um trabalho que vai partir de um olhar individualizado para um olhar inclusivo. Como incluir as crianças dentro do espectro do autismo ou com síndrome de Down em aulas de natação regulares em grupos com outras crianças que também podem ter alguma deficiência ou não. Então, quais são essas estratégias e como a gente pode lidar com essa situação de inserir uma criança e de incluir essa criança dentro de um grupo de aulas regulares. E aí eu acredito que nesse sentido, nesse caminho de entender o diagnóstico, entender essas características, as áreas de desenvolvimento que são afetadas, você consegue conhecer melhor o seu aluno, conhecendo essas características e essas áreas que foram afetadas, a gente vai, então, partir para o start inicial de tudo isso, né? Partir do princípio de conhecer as potencialidades de cada um dos alunos. O diagnóstico não é o mais importante, isso eu já deixo claro para vocês, mas é claro que pode auxiliar vocês dentro de todo o contexto, mas, de certa forma, conhecer a criança e trazer o que ela tem de melhor, o que ela tem de potencial, pode ser o ponto principal aí para vocês começarem as aulas de vocês. Um exemplo, uma criança dentro do espectro do autismo que não fala, não se comunica verbalmente, qual é a melhor estratégia que você pode desenvolver para ela se comunicar durante as aulas de natação? Então, existem estratégias com materiais, com associação de imagens, ou estratégias em parceria com a equipe multidisciplinar que vocês podem utilizar para poder, então, facilitar essa comunicação dentro das aulas de natação. Ou, então, como lidar com esses comportamentos. As crianças dentro do espectro do autismo apresentam, em determinadas situações, comportamentos que parecem ser inadequados, mas que fazem parte da sua característica, né? Ou então na síndrome de Down. Na síndrome de Down, a gente tem uma característica bem importante por conta dessas alterações genéticas, que é a hipotonia muscular. Então, quais são as estratégias para você lidar bem com a situação da hipotonia muscular e dar um bom estímulo para fortalecimento dessa musculatura e facilitar o desenvolvimento dessa criança? Então, são algumas das coisas que a gente escolheu falar, né, elegeu para falar dentro do meeting na semana que vem, e espero que a gente possa trocar bastante experiência. Eu quero que vocês tragam também as dúvidas de vocês, as histórias de alunos pontuais que vocês têm, porque quando a gente fala de criança com deficiência, cada uma delas é única, e por que não falar que todas as crianças na natação são únicas? A gente não pode generalizar e falar que existe uma estratégia para trabalhar com todas as crianças com espectro do autismo ou com a síndrome de Down. Então, a gente vai falar dessas possibilidades, beleza? Então, acho que dentro do meu conteúdo, eu escolhi falar disso, trazer essa proposta para vocês, e agora a gente vem aí com a próxima palestrante, acho que é a Renata Rodrigues, que vai falar com vocês. Marcele, acho que vai entrar aí para confirmar. E esperamos vocês aí no dia 20 para falar um pouquinho de natação infantil e, no meu caso específico, de natação para pessoas com deficiência nesse contexto infantil. Aí, joia, André, muito obrigado. Então, aí, pessoal que está assistindo com a gente,
Vocês já viram da Renata Terezinic, o que vai ser falado, agora do André, o nosso Pedro Bial das lives, e agora virá a Hebe Camargo das lives. E só para dar alguns recadinhos aí, antes da gente continuar, ok? O pessoal está perguntando aqui se esse link, né, já está com desconto oferecido para vocês. Fiquem tranquilos que isso a gente vai enviar no e-mail, já que vocês se inscreveram, né, no Esquenta, a gente vai enviar todas as informações no e-mail para vocês, tá? Com o código do cupom, para vocês terem esse desconto. Vocês vão ter R$50 de desconto para se inscrever no Meeting, tá? Então, é um presente da First para vocês poderem participar. E aí, vocês já viram aí os spoilerzinhos que vai ter conteúdo, galera. Então, para dar continuidade aí, ver que vai ter mais conteúdo ainda, segue aí com a professora Renata Rodrigues. Vai lá, Renata. Renata, acho que seu áudio está desativado, você precisa ativar ele aí. Bom dia, pessoal. Estava desativado aqui meu som. Bom dia, pessoal. Uma boa manhã de sábado para todo mundo, e que bom começar essa manhã com todos vocês. E nesse projeto maravilhoso da First, onde pela primeira vez vou estar com alguns dos meus parceiros trabalhando juntos, todos, né? Pela primeira vez é com o Fabrício, o André e a Renata. E no meu caso, eu vou falar muito para o professor, né? É sobre bebês até a pré-escola, e eu vou falar bastante para esse professor, que eu acho que nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas angústias pedagógicas. Por exemplo, nós precisamos saber quais são as bases de teoria que são importantes para uma boa aula de bebês. A Renata vem com toda a questão de metodologia, mas como eu vou construir a minha metodologia? O que eu tenho que conhecer? Então, eu vou partir do princípio que a gente tem que conhecer o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento motor. Partindo desse ponto, nós vamos conversar sobre o neurodesenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos de vida, que são dos bebês, e qual é essa importância, né, para que essa criança continue se desenvolvendo e para que converse com os conteúdos e com as metodologias da natação de bebês. Então, eu preciso entender em que área do desenvolvimento meu bebê está, que não é num desenvolvimento atípico, porque isso o André vai falar, né, num bebê que tem um desenvolvimento normal, para que eu possa, dentro do que a Renata apresentou, tipo os materiais, o que eu vou, em que idade e qual o significado disso. Além disso, eu vou conversar com vocês sobre os mergulhos, sobre as formas de segurar o bebê, que a gente chama de empunhaduras. Qual é melhor? Quais são as que dão mais conforto? Por que os bebês não aceitam determinadas posições? Quando que um bebê está preparado para mergulhar? São questões que nos afligem. Eu estou com material X. Por que eu escolho esse material? E o que eu preciso observar do meu bebê nesse determinado material, numa determinada idade, respeitando os marcos de desenvolvimento? Então, são essas e mais algumas questões que vão ser importantes dentro do meu módulo, dentro desse curso incrível que a gente está preparando para vocês. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente começa a pensar que são muitos saberes que trazem para essa aula de natação para bebê. Então, não basta ter a melhor piscina, não basta ter muitos equipamentos, não basta ter a metodologia X, Y, Z, se eu, professor, não me abasteço, se eu, professor, não procuro estar preparado e com conhecimento e para refletir sobre essas práticas. Então, eu preciso entender o que está acontecendo para fazer e alinhar isso, e, melhor ainda, fazer uma entrega para os pais. Acolher esses pais é o que a gente mais fala, mas será que a gente está preparado
para se relacionar com esses pais, o que a gente está dizendo para esses pais? O que nós estamos fazendo na prática e o que a gente está realmente entregando? São questões que são importantes nós nos apoderarmos, termos esse conhecimento e levarmos isso para os pais. Porque aí o bebê não vem sozinho. Outra coisa que é importante no curso, né? Seja individual, ou seja o bebê na água, vai ter um momento que ele vai fazer uma transição para a turminha, onde ele deixa de ser, entre aspas, bebê, para ser uma criança que vai estar na turminha, sem essa mediação ou de um adulto personal ou do papai e da mamãe na água. Como é feita essa transição? Como é que essas crianças continuam na turminha? Como elas devem? Quais são os requisitos que eu preciso ter para que essa criança passe? É a idade? É o desenvolvimento? É a habilidade aquática? O que eu preciso ter e observar para fazer essa transição dessa criança? Como explicar por que essa criança passa de nível, né? Por que esse bebê passou de nível e o outro bebê não passou, se eles começaram juntos na aula, se eles têm a mesma idade. E aí entra também algo que todo mundo sabe que eu tenho, que é o olhar também psicomotor. Mas como é que esse olhar psicomotor se constrói? Ele é só lúdico? Ele é só recreativo? Ele é um olhar que se constrói com outros pilares? Que pilares são esses? O que eu preciso, enquanto professor, conhecer, dominar, ler, para ter esse olhar mais apurado sobre o que eu estou ensinando e entender o que meu bebê está aprendendo e como ele está aprendendo. Vamos falar de alguns artigos científicos, de algumas questões que estão sendo abordadas que a gente pode pensar e refletir. Vamos falar de segurança aquática, que é muito importante, né? Vamos falar um pouquinho de algumas estimulações que podem ser feitas e que podem estar causando uma superestimulação no bebê, que isso pode ser um trabalho inverso à nossa intencionalidade. E nós vamos também trazer alguns componentes que ajudam a tornar essa aula de natação para bebês como uma sugestão, não como uma verdade absoluta, mais interessantes, mais atrativas e, acima de tudo, que elas sejam algo que sejam entendido. Os pais precisam compreender os processos e nós devemos estar preparados para mostrar e poder dialogar com os pais. A gente está muito ou teórico demais ou prático demais e precisa ter essa união para poder passar isso. E outra, realmente os meus bebês ganham autonomia? Realmente os meus bebês, com tudo isso que a gente apresenta, eles têm um domínio básico dessas habilidades básicas aquáticas para essa busca dessa autonomia no meio líquido, com segurança? Eu estou respeitando essa criança? Então, é um pouco do que a gente vai falar, e eu espero muito. E outra coisa, muitos vídeos, muitas análises de vídeo, que é muito importante, porque já que nós estamos numa plataforma, então, muitas imagens, muitas análises, a gente vai voltar nos vídeos, ver detalhes dos vídeos. Então, muita coisa interessante que nós vamos mostrar alguns reflexos também em vídeo, porque a gente fala muito dos reflexos dos bebês, mas a gente não mostra. Então, vamos mostrar fora d'água e dentro da água, como a gente observa. Quando não tem mais reflexo, como é que esse bebê interage. Então, é um curso bem dinâmico, com bastante imagem, bastante interação, e eu estou super ansiosa para encontrar vocês dia 20. Então, fica aí um spoiler do que nós vamos ver até essa criança chegar, né, nessa pré-escola, que é essa criança mais independente, como ela deve estar também, como ela deve estar preparada para chegar também nessa fase que alguns chamam de adaptação, outros de iniciação da natação, e como transacionar do bebê para essa parte. Então, eu aguardo vocês
e vai ser muito bacana passar o dia com vocês sábado que vem. E eu vou passar para o meu próximo palestrante, meu parceirão aí, que eu acho que é o Fabrício Madureira. Isso, o próximo aí a chamar é o Fabrício Madureira, vai falar sobre o assunto dele, tá? Só mais aí umas observações, o pessoal está perguntando bastante ali no chat sobre desconto, tá? Já colocamos ali, esse desconto vai ficar aberto para vocês até na feira, tudo bem? Lembrando que são R$50 de desconto que vocês vão ter na inscrição, ou seja, o curso de vocês vai sair R$149,90 por R$99,90. Esses R$99,90, pessoal, vocês vão poder parcelar em até 12 vezes de R$10,03. Olha só, para participar aí com essas 4 feras aí da natação. Então, aproveitem, tá? E para a gente estar junto aí no próximo sábado. Então, aí agora eu chamo o Fabrício e veja aí o spoiler que ele tem aí para vocês. Vai lá, Fabrício. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre 3 temas que, basicamente, eu interpreto como quase pilares da natação infantil. O primeiro vai ser sobre os jogos, né? Então, toda vez que a gente pensar nos jogos, a gente tem que pensar que existem 4 tipos de jogos. Todo o restante é variação. Existem jogos de competição, os jogos semi-cooperativos, os cooperativos, os de autossuperação. Em particular, eu vou destinar atenção no evento aos jogos de autossuperação. O mundo inteiro tem detectado, através de diferentes experimentos com crianças em diferentes faixas etárias, inclusive com adolescentes, que estratégias de autossuperação apresentam como resultado maior autoconfiança do aprendiz. Quanto maior a autoconfiança, maior a autoestima dessa criança. E quanto maior a autoestima, quando o indivíduo acredita nele, ele tende a ser mais persistente, mais resiliente. E talvez a ponta que separe o sucesso da pessoa nas coisas que ela faz é a resiliência. Nós sabemos, quando estudamos indivíduos muito habilidosos, que eles têm no mínimo 10 anos de prática sistemática. Então, a resiliência, a persistência é uma variável decisiva. E, óbvio, quem é mais resiliente tende a ter mais autoeficácia. Então, eu vou tentar mostrar para vocês estratégias nos jogos de autossuperação que vão permitir às crianças controlar a distração, e aí nós vamos entrar com as medidas. Nós vamos sugerir avaliações positivas, que é quando a criança vai fazer a comparação entre o que ela fez e o que ela fez no passado e o que ela está fazendo agora. Essa é a ideia da autossuperação. Avaliações construtivas, onde a criança é comparada com ela mesma. E vamos fazer as crianças refletirem sobre a crença de que é possível mudar. Então, quando eu proponho um jogo de autossuperação, ele tem meta, que são as medidas. Essas medidas geram avaliações, que é a comparação da criança com ela mesma. E essa comparação se transforma numa imagem positiva, eu tenho o alicerce básico para fazer a criança se envolver de forma extraordinária em atividades na natação. Meu segundo ponto vai ser levá-los para o universo extraordinário, que é o universo da música, né? A música, ela pode ser usada na natação como entretenimento, ela pode ser usada na natação como ensino geral, mas ela pode ser usada especificamente para o ensino de habilidades natatórias. O meu foco será no ensino de habilidades natatórias. Então, nós vamos trabalhar desde a noção das braçadas, a ritmo, as competências aquáticas, mas, em particular, eu vou fazer uma provocaçãozinha agora. Eu vou falar sobre 3 variáveis. Eu vou falar sobre as mudanças dos padrões sonoros, eu vou falar sobre os loopings nas tarefas de musicalidade, isso é como fazer a criança repetir, e vou falar como se ensinar as habilidades, sejam para os pais, ou seja, para as crianças, através da música. Para isso, vamos fazer uma brincadeira? Eu separei 2 músicas aqui para a gente refletir sobre elas. Vamos lá? Eu vou para a piscina para aprender a mergulhar. Eu vou para a piscina para aprender a mergulhar. Tum, tum, tá. Aí a criança tem que mergulhar. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Eu vou para a piscina para aprender a flutuar.
Eu vou para a piscina para aprender a flutuar. Deitadinhos de costas agora. Eu vou manipular o tempo. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Eu vou para a piscina para aprender a bater pernas sem parar. Eu vou para a piscina bater pernas sem parar. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Hey, tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Eu vou para a piscina para aprender a respeitar. Eu vou para a piscina para aprender que sozinho na água não posso entrar. Tum, tum, tá. Tum, 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 tá. Então, a música, ela pode desencadear as habilidades natatórias, como a música pode desencadear competências cognitivas sobre o respeito do ambiente aquático. Né? E uma segunda música para desafiar vocês. Vejam que uma sequência bem simplesinha vai permitir um leque de possibilidades. Bate, bate o pé, bate rapidinho, vai batendo o pé para chegar do outro ladinho. Então agora, quero ver quem vai conseguir chegar do outro lado. Bate, bate o pé, bate rapidinho, vai batendo o pé para chegar do outro ladinho. E agora eu vou fazer eles perceberem intensidade. Bate, bate o pé, bate de montão, vai batendo o pé e fazendo um barulhão. Bate, bate o pé, bate de montão, vai batendo o pé e fazendo um barulhão. Dum, 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 dum. Ou bate, bate o pé, bate devagar, vai batendo o pé pra gente não cansar. Ou bate, bate o pé, mas preste atenção, quando o tio falar parou, ninguém bate mais não. Bate, 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 paralelepípedo. Bate, 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 parou. Ou ainda, ó, vejam, na mesma estratégia. Posso transformar isso numa unidade de tempo. Quanto tempo a criança consegue bater a perna sem parar? Ou quantas flutuações ela vai ter que fazer para manter continuidade na batida de pé? E por último, vou querer levar vocês aos universos dos brinquedos. Então, lembra, todo e qualquer... Oi? A sua última estratégia travou o seu áudio. Bem na hora que você falou. A última, até a hora que você falou do paralelepípedo e para tudo, aí você foi da última estratégia, aí travou o seu áudio. Acho que a galera não ouviu. Tá bom. Então, volta. Obrigado. Muito obrigado, André. Bate, bate o pé, bate até cansar. E quando isso acontecer, vira de costas para flutuar. Que a ideia da criança bater a perna e numa situação de apuro, quando ela cansar, ela virar de costas, que é a habilidade mais relacionada com a sobrevivência na água, ela vai conseguir flutuar e descansar. E aí a gente pode transformar isso numa medida, né? Ó, em 3 minutos, quanto tempo eles conseguem bater a perna, e a gente pode colocar lá um ritmo musical, virar de costas e flutuar, ou quantas flutuações ele vai fazer. Nós vamos discutir isso no curso. E para encerrar, eu vou falar sobre os brinquedos. Olha, vamos agradecer aí a Maria Montessori, em 1930, trouxe o brinquedo para a educação. Lembrem-se, o brinquedo, ele pode ser entretenimento na água, mas o brinquedo, na minha fala, vai estar centrada no ensino de habilidades natatórias. Eu vou propor para vocês usarem o brinquedo focados em aprendizagem motora, no estabelecimento de metas, na prática constante, no foco externo, que é um tipo de instrução, na dica, que é informação curta para a criança entender uma instrução que é decisiva no nadar, e vou também usar o brinquedo para conhecimento de habilidades cognitivas natatórias. Então, nós vamos propor para vocês a utilização do brinquedo dentro desse universo. Mas, mais que tudo, também vou aproveitar essa experiência extraordinária que a gente está tendo, ímpar,
não é uma experiência lá muito positiva, mas nós estamos extraindo ações positivas. Eu vou propor jogos como homeworks, jogos de lição de casa para a gente poder usar nas nossas aulas. Então, eu vou propor jogos que as crianças terão que fazer de lição de casa das aulas de natação, tá? Então, nós nos encontramos, muito obrigado, e está feito aí o spoiler. Passamos aí para a Marcele. Boa, Fabrício, a gente aí gostou dos seus dotes aí de cantor, hein? Foi show de bola. Espero que o pessoal também tenha gostado. Vocês viram aí de cada participante que vai ser aí um curso show de bola. Vai ter muita coisa legal para ser abordado, muita informação, muito conhecimento para eles compartilharem aí com vocês. Lembrando aí que vai ser no dia 20 de junho, no próximo sábado. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva. Vocês vão ter direito ao desconto, tá? A gente já colocou no chat aí os descontos para vocês, tá? Lembrando que nosso canal aí no YouTube é novo, então já se inscrevam no nosso canal. Vamos colocando também aqui as novidades para vocês, as informações, mas sigam aí a First Curso Treinamentos no Instagram, tá? First Curso Treinamentos, nosso site www.firstcursos.com.br. Então, em todos os canais a gente vai colocando as informações para vocês. Lembrando que o curso para vocês aí, mesmo quem assista depois, tá? Compartilhe esse link, mesmo quem assistir depois vai ter direito a esse desconto, tudo bem? Só entrar em contato aí com a First que a gente passa o código de desconto, certo? O curso vai sair de R$ 149,90 por R$ 99,90. E esse R$ 99,90 vocês vão poder parcelar em 12 vezes, galera. Então, é um investimento aí muito baixo para vocês adquirirem muito conhecimento com essa galera de peso aí do setor aquático. Fabrício, Renata Trevenick, Renata Rodrigues, André Trindade. Lembrando que dos 4... somente a Renata Rodrigues ainda não esteve aqui em Bauru, né, com cursos presenciais, né, mas logo que passar toda essa pandemia, esse isolamento, aí com certeza ela vai estar aqui com a gente também. Então, espero vê-los todos no dia 20, no próximo sábado. Estamos à disposição para atendê-los, para tirar as dúvidas, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, tá? Fiquem à vontade e agradeço aí a cada participante de hoje, tá? Então, fica aquele abraço. Cadê todo mundo? Abre aí a câmera, a Renata, a André, para dar um tchau pro pessoal. Marcele, posso dar uma palavrinha rápida? Pensei que o André já tinha ido, caramba. Não, tô aqui. Legal. Melina veio dar tchau, veio convidar você. Que legal. Então, deixa eu dar um até breve, rápido. Eu quero agradecer a Marcele e o Fábio. Então, são duas pessoas extraordinárias. A First, eu tive o privilégio de participar de um dos primeiros eventos deles. São pessoas maravilhosas, pessoas de muita confiança. Então, todo mundo que está por aí assistindo, vale muito a pena, muito mais do que os professores. Eu acho que os organizadores dessas iniciativas são pessoas fantásticas, porque abrem possibilidades para que a gente troque experiências, né? Então, eu sempre gosto de dizer que a estrutura que está por trás do professor que se apresenta é o eixo de tudo. Então, Marcele, muito obrigado, um abração lá ao maridão, comemoraram bastante ontem, o Dia dos Namorados. Eu vi aquelas fotos na praia, eu falei, eles estão na praia. Era TBT. E eu tenho uma sugestão. Para você que ainda não deu presente de namorado da namorada, por que você não dá o curso da First? Isso aí. Filha, você que está em quarentena, você aí que está em quarentena, que sabe que o seu namorado é professor de natação ou é estudante de educação física, acho que a sua namorada gosta de... Por que não? Imagina como é que vai ficar feliz com esse presente. É um ótimo... A Melina... Bom, pessoal, obrigado. Melina veio para, como sempre, convidar vocês e agradecer. Ela está sempre nas nossas lives, nas nossas aulas.
e vai aparecer nos cursos. Olha lá, o tio fazendo coração, faz coração pro tio. Acabou de acordar, aqui, já quer subir. Ela vê as telas do Zoom ou do YouTube, alguma coisa, ela já quer subir no colo para dar tchau para todo mundo. Essa daqui vai ficar famosa. Gente, obrigado. A gente espera vocês no sábado que vem. Opa! Renata? Pessoal, obrigada aí. Acho que sábado que vem vai ser bem legal, muito mais legal do que foi hoje, né? Hoje foi legal, sábado que vem vai ser 3 vezes mais legal. Então, esperamos vocês aí no próximo sábado com muito conteúdo para o dia todo, né? Vamos estar aí com vocês o dia inteiro, semana que vem. Isso, só lembrando... Só tá faltando a Hebe Rodrigues falar com a gente. Já falou, pô. Foi a primeira. Já falei. É verdade. Já começou o bullying. Pessoal, lembrando que, então, são 8 horas de curso, tá? A parte da manhã será das 8 ao meio-dia e depois a gente retorna às 14 até às 18. Então, vamos ter tempo aí para absorver muito conhecimento aí dessa galera, tá? Vocês vão poder ter a oportunidade de ficar aí o dia inteiro com esse pessoal, fazendo pergunta. O pessoal mandou algumas questões aqui, eles já responderam no chat, mas como foi um bate-papo bem breve hoje, então, no sábado que vem, todas essas dúvidas aí, e vão surgindo mais durante o curso, vocês vão poder também aí conversar com eles, já vão anotando no caderninho aí, para não esquecer nada, não deixar nada para trás, tá? Então, esperamos vê-los no sábado que vem, tá? Vai ser um evento muito legal. E lembrando, esse link que vocês assistiram hoje, ele vai ficar disponível, então envie aí para quem não conseguiu assistir, envie assim para os colegas de trabalho, se inscreva aí no canal da First, que tá fresquinho, saindo do forno. Então, vamos ajudar a divulgar aí para mais pessoas aí poderem participar desse evento, que é imperdível. E os 4 palestrantes pela primeira vez juntos, né? Online, mas juntos num evento, no mesmo evento, né? Então, também é uma novidade. A gente conseguiu juntar os temas, a gente conseguiu juntar os palestrantes. Então, por esse motivo também, vai ser imperdível, né, galera? Então, fica o convite, fica o desconto e fica a oportunidade. A oportunidade é o que a First está dando aí para vocês nos nossos eventos durante esse período. Então, não percam, galera. Não percam mesmo. Então, é isso aí. Tchau, pessoal. No próximo... Tchau. Bom fim de semana. Bom final de semana para todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Abraços.